E na parte de remuneração, muito se fala, né, sobre a valorização do professor no geral. Aqui na nossa realidade de Borborema, nós somos os professores da rede pública, são estaduais, né? Alguns municipais por parte da prefeitura no ensino básico e no ano do fundamental. Como é que tá essa parte de remuneração? Teve grandes melhoras? Tá igual? Como é que tá? Olha, no governo passado teve uma melhora, mas no sentido assim, de valorizar quem está ingressando. Tipo os professores novos. Os professores novos, que é o que ele chama de nova carreira. Uhum. Tá? Então, se você fizer, e você tem essa opção, quem está ingressando agora, a gente chama de categoria O, no estado, né? No estado de São Paulo, tô falando. Quem está ingressando a gente chama de categoria O. Então, todo professor que for começar a dar aula agora, ele vai ser categoria O. Certo. Tá? Salvo, é claro, se tiver um concurso público, ele prestar esse concurso, passar e ele passa a ser efetivo. Uhum. Mas até então, ele ingressou na escola, ele é um categoria O. Esse categoria O, automaticamente, ele não tem opção, ele já tem que estar na nova carreira. Nessa nova carreira, se ele tiver aulas, por exemplo, a carga completa, né? Se ele tiver as 32 aulas semanais ali, ele vai até tirar um valor bruto de R$5 mil. Uhum. Esse é o salário do categoria Mas já O. consegue um categoria O pegar 32 Às vezes consegue, aulas? dependendo do caso, consegue. A minha experiência é muito de antigamente. Mas assim, ele tem que ter as 32 aulas, né? Pegar essa carga completa, e ele já vai ingressar com R$5 mil bruto. Você pegar Tira os os descontos, impostos, vai dar uns 3.700, 3.800 mais ou menos. Ok. Tá? Agora, os professores mais antigos, né? Por exemplo, meu caso, eu já estou lá, se Deus quiser, mais um ano, 2 anos eu aposento. Ah, é mesmo? Já estou Tá com o chegando. pezinho lá na aposentadoria. Então, por exemplo, para que eu possa, se eu for aderir a essa nova carreira, já não é mais vantajoso para mim. Uhum. E ele não valorizou, então, quem já tem uma carreira, quem tem 20, 30 anos de magistério, entendeu? Então, eu acredito que o intuito foi assim, vamos oferecer um salário melhor para quem está ingressando, para a gente ter professor. Né? Porque o professor acabava sendo uma profissão extinta, né? Porque ninguém mais queria também, ser. né, professor? Por exemplo, o aluno tá lá, vou fazer faculdade. Vou dar meu exemplo. Gustavo, vou fazer faculdade de jornalismo. Como é que é o campo de mercado de jornalismo? Para você ganhar muito dinheiro é muito difícil. Você precisa trabalhar para a Globo, para um grande veículo, e a concorrência no jornalismo para grandes veículos é imensa. Mas você pode fazer ABC, que é um jornal local, um negócio aqui, e aí você vai ter um ganho limitado. Aí você pensa, vou colocar 4 anos de faculdade na conta, pensando já no quanto eu vou ganhar. Por isso que muita gente decide por medicina, por exemplo, sabendo que o retorno financeiro vai ser rápido, muito bom. Eu acho que a lógica desse negócio, me corrija se eu estiver errado, seria mais para falar assim, se você quiser se formar para ser professor, tenha uma carreira minimamente não sucateada. Porque até um tempo atrás era muito menos, não era? Sim, era complicado. O único problema, por exemplo, dessa nova, que eu vejo, isso é uma opinião particular minha. Não, tudo bem. É que, por exemplo, ele deixa de ser salário, passa a ser subsídio. Subsídio? O que isso muda? O lerite lá vem, ao invés de vir escrito salário, vem escrito subsídio. Subsídio eu não sei, a qualquer momento você pode tirar. Pode ser até que eu esteja falando uma besteira aqui, eu também não sei a parte legal da coisa, mas teoricamente, se você tem um salário, está escrito salário lá no seu lerite, aquilo vai ser mexido, é um direito vai ser garantido. Diminuído, é um direito garantido. Subsídio, apesar de eles afirmarem que não tem problema, mas eu entendo assim, subsídio de repente a qualquer momento ele pode reduzir, diminuir, né? Faz sentido. Por exemplo. E outra, se fosse exatamente a mesma coisa, eles teriam colocado salário. Então tudo também dentro do... Tem um pezinho tem ali, uma né? intencionalidade que às vezes a gente não sabe qual é. Então, com certeza. Né, nesse tempo aí de magistério eu sempre vi isso, né? Sempre tem alguma coisa por trás que você puxa, é legal, mas depois lá na frente você acaba vendo que não era bem assim. Além dessa questão da remuneração, você como diretor provavelmente está à frente dessas situações, tem funcionado isso para atrair novos professores? E essa nova gama de professores está sendo legal? Porque, assim, vou dar uma opinião completamente chula, me desculpem as pessoas que se confundirem com o que eu estou dizendo, mas eu ouço muito dizer que os professores de antigamente eram muito melhores do que os de hoje. Então, das pessoas, um dito popular, tô só reproduzindo.
Você percebe que tem dado esse resultado de atrair pessoas Olha, mais capacitadas? Como em toda assim? profissão, né, a experiência conta muito. Então é claro, se você tem professores que estão há mais tempo, tem mais experiência, tem mais tarimba de sala de aula, isso é normal. Mas não significa que os professores que estão entrando não têm capacidade. Pelo contrário, a gente tem professores, ali mesmo no Dom Gastão, tem professores que são novos, assim, relativamente novos, e são excelentes professores. Eu sempre digo assim, eu acho que o professor, o bom professor não é aquele que conhece tudo da matéria dele. Porque hoje em dia, qualquer que você pega um computador, você vai lá, pesquisa, você consegue... O bom professor é aquele que tem didática, que sabe lidar com o ser humano, que é uma coisa muito difícil, né? Então, hoje em dia, a gente trabalha muito com as competências socioemocionais. Então, isso também eu acho que é um ponto positivo nessas mudanças. As competências socioemocionais, assim, você não vai se preocupar só em enfiar conteúdo no seu aluno. Você vai se preocupar se o aluno está bem, se ele não está bem, se ele... Às vezes o aluno está lá um dia que ele, sei lá, brigou lá em casa, ele não está a fim de aprender química, né? Então, naquele momento, de repente, você, vem cá, acolher o aluno, conversar, o que está acontecendo com você, você está legal, tal. Então, além dessas competências, o que mais, assim? Então, essas competências eu acho que é um ponto positivo, que nós ainda temos dificuldade de trabalhar, tá? Eu falo nós porque eu também me enquadro nisso. Então, a gente tem muita dificuldade de trabalhar, principalmente os professores mais experientes, vamos dizer assim. Porque a gente está, como eu falei, nós somos formados de uma maneira, né? E nós somos formados naquele método, 60, presta atenção, o professor fala, você escuta, tira as dúvidas e tal. E hoje você tem que ser mais aberto, ter uma dinâmica diferente ali de lidar com o seu aluno. Então você tem que ter esse feeling de perceber se o seu aluno está bem, se ele não está, se ele está com algum problema, se ele não está. Então quando o professor consegue captar isso, a aula dele rende muito mais. Interessante. Então acho que nesse ponto aí a gente tem que aprender muito, né? Eu falo a gente porque eu também me incluo perfeitamente nisso. Pode falar. O programa de ensino integral que o Dom Gastão agora, esse ano, né, entrou. Esse ano? Esse ano, o Dom Gastão começou esse ano. Ele já proporciona isso. Porque dentro do programa de ensino integral nós temos a tutoria. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de alunos lá que eu sou tutor deles. Então, toda semana eu converso com ele, se ele tiver com algum problema ele vai me relatar, se ele tiver... Então, essa dinâmica aproxima mais o aluno do professor, né? E quando você consegue aproximar mais o seu aluno, você consegue transmitir muito mais conhecimento. Isso é muito interessante mesmo.